Lei da ficha limpa deve valer também para servidores públicos. E punição mais rígida para empresas que se envolvam em corrupção só depende agora da sanção presidencial. Projeto aumenta o limite de compras nos free shops de aeroportos brasileiros. E o balanço dos trabalhos da Comissão de Relações Exteriores no primeiro semestre. Você vê agora no Jornal do Senado. Boa noite. Depois dos políticos, a lei da ficha limpa pode valer também para os servidores públicos. A proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda a votação na Câmara dos Deputados. A proposta impede a nomeação no serviço público de pessoas consideradas inelegíveis. Quem tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão de órgão colegiado da Justiça. Ninguém suporta mais assistir frequentes e degradantes espetáculos de enriquecimento ilícito e lesão do erário público. Vamos respeitar e traduzir o sentimento das ruas e dar mais um passo efetivo para coibir a falta de respeito com a maioria, a falta de respeito com os cargos e com o dinheiro público. Candidato vem do latim, aquele que é cândido, aquele que é puro, aquele que é limpo. Este princípio, essa definição, também o é e deve ser, e assim tem que ser, para ser servidor público. O texto original do senador Pedro Taques proibia a nomeação de ficha suja apenas para cargos em comissão e funções de confiança, mas o plenário estendeu a mudança para todos os servidores públicos, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O servidor público, ele precisa ter uma vida passada, uma vida pretérita, sem qualquer nódoa, sem qualquer mancha. Nada mais justo do que isso se aplicar exatamente na esfera do serviço público, onde, indicado pelos agentes públicos que submetem ao processo eleitoral, os cargos em comissão ou até o assumimento, poderíamos dizer assim, das tarefas de direção, a exigência também será aplicada. Na votação em segundo turno, os senadores retiraram do texto um artigo que impedia a nomeação de condenados por crime doloso que não esteja ligado à administração pública. Imagine um cidadão, ele comete um furto, furtou uma galinha, um pato, um marreco. Ele é condenado por um delito doloso. Ele teve a intenção de furtar este marreco, esta galinha, este pato. É condenado, transitou em julgado, ele vai ter o livramento, vai ter a suspensão condicional da pena, porque a pena será menos de 4 anos. Mas ele não poderá ser servidor público? Isso não se me apresenta como razoável. O movimento de combate à corrupção eleitoral apoia a exigência de ficha limpa para o serviço público. A sociedade brasileira quis a lei da ficha limpa para quem fosse detentor de um cargo eletivo, né? E às vezes a pessoa não podia ser um vereador, mas poderia ser um presidente do Banco Central, ou um presidente de uma estatal, né? E eu achava isso muito incoerente. Aprovado pelo Senado em agosto do ano passado e pela Câmara no último dia 3, o projeto que elimina a multa adicional de 10% do FGTS nas demissões sem justa causa foi vetado pela presidente Dilma Rousseff. Ela justificou a medida afirmando que haveria uma redução de mais de 3 bilhões de reais no saldo do fundo, o que afetaria programas como Minha Casa Minha Vida, em que os beneficiários são os correntistas do FGTS. Esse veto vai ser analisado de acordo com as novas regras aprovadas no último dia 11. Ele tem de ser votado em 30 dias a partir de hoje. Caso contrário, ocupará o primeiro item da pauta do Congresso, impedindo outras votações. O veto à eliminação da multa adicional de 10% do FGTS é o 6º da lista a ser apreciada pelo Congresso pelas novas regras. O Senado já enviou para a Câmara o projeto de lei que regulamenta a emenda à Constituição das domésticas. A proposta foi aprovada este mês no plenário. Em abril, o Congresso promulgou a emenda à Constituição que garante às domésticas os mesmos direitos que os do trabalhador comum.
A gente conseguiu a questão da carga horária, o FGTS obrigatório, o salário família, o seguro-desemprego. Com certeza isso é avanço, né? Foi conquistas importantes que a gente já vinha lutando há muito tempo. A emenda provocou muitas dúvidas nos patrões. Ela está almoçando em casa, não sei. E aí, vai ter que sair para almoçar, voltar 2 horas? A gente está fazendo uma folha de ponto. Uma folha de ponto, como qualquer empresa. Agora, patrões e empregados aguardam a regulamentação da emenda. O Senado aprovou o projeto em julho e já enviou à Câmara. É preciso ter essa lei rapidamente para que nós tenhamos tranquilidade na relação entre emprego e empregador doméstico. O projeto considera empregado doméstico quem trabalha na mesma casa pelo menos 3 dias na semana. Proíbe a contratação de menor de 18 anos e fixa 3 tipos de jornada de trabalho: de 8 horas diárias e 44 semanais, 12 horas corridas e 36 de descanso, ou banco de horas que pode ser compensado no período de 1 ano. Mas as primeiras 40 horas extras devem ser pagas em dinheiro. O intervalo mínimo para almoço é de meia hora. As férias podem ser divididas em 2 períodos. Se viajar com os patrões, o empregado vai receber 25% a mais e ainda pode compensar as horas excedidas. E o patrão não pode descontar gastos com transporte, alimentação e hospedagem. No total, os encargos trabalhistas previstos no projeto são de 20% do salário da doméstica. Nós fizemos uma proposta equilibrada que vai fazer com que o trabalhador doméstico seja valorizado, tenha todos os direitos e, de outro lado, o empregador doméstico, que não é uma empresa, tenha condição de fazer tudo isso de forma simplificada e pagando menos do que pagaria uma empresa. Para não gerar custos extras aos patrões, a solução foi reduzir o INSS patronal de 12% para 8%. Ele também vai pagar 0,8% de seguro contra acidente de trabalho. O recolhimento do FGTS será de 11,2%. Parte dessa alíquota, 3,2%, vai custear a multa rescisória em caso de demissão sem justa causa. Esse valor será devolvido ao empregador quando houver demissão por justa causa, morte, licença ou aposentadoria do empregado. O seguro-desemprego será pago no máximo durante 3 meses. A proposta também cria o Simples das Domésticas, uma guia única para o pagamento de todos os encargos, que vai ser emitida pela internet. Dos mais de 7 milhões de trabalhadores domésticos, apenas 30% têm carteira assinada. O relator espera que o projeto estimule a formalização. Para isso, criou um sistema de parcelamento das dívidas com a Previdência que reduz as multas em 100% e os juros em 60%. Construímos uma proposta que eu entendo que é a síntese do que espera a sociedade brasileira. Um projeto equilibrado que procure dar e garantir todos os direitos dos empregados domésticos e, ao mesmo tempo, dar as condições para que a família brasileira possa ter o emprego doméstico. A criação de novos tribunais regionais federais, a redução da maioridade penal e as novas regras para o pagamento de direitos autorais de músicas. Assuntos que estiveram em pauta na Comissão de Constituição e Justiça no primeiro semestre deste ano. Pela CCJ, passam todos os grandes temas discutidos no Senado. No primeiro semestre deste ano, os senadores da comissão discutiram e aprovaram 188 matérias, entre emendas à Constituição, indicações de autoridades e projetos da Câmara e do Senado. Temas que renderam polêmica, como a criação de novos tribunais regionais federais. A iniciativa para criar tribunais inferiores da Justiça Federal, pelo artigo 96, inciso 2º, é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça. A Constituição é expressa no artigo 96 que a criação de tribunais deve ser de iniciativa do Poder Judiciário. Sabe quantos 1.000 quilômetros uma pessoa quer recorrer à justiça, que mora no interior do Acre, tem que vir 4.000 quilômetros para chegar em Brasília para tentar encontrar justiça? Isso está na Constituição. E é buscando inspiração na Constituição que nós temos que levar esse debate, resolver esse problema do cidadão brasileiro que não tem acesso à justiça.
ou o projeto que deu mais autonomia aos delegados na investigação de crimes. Essa lei vai permitir o maior respeito ao direito do cidadão e, ao mesmo tempo, também as condições para que o delegado possa exercer na sua plenitude o seu papel de condutor do inquérito policial. Temas importantes que mobilizaram a população, como a proposta de emenda constitucional que estendeu aos empregados domésticos direitos dos demais trabalhadores. Discussões muitas vezes com plenário lotado, como na votação do projeto que cria novas regras para a cobrança de direitos autorais sobre a execução pública de músicas. Eu preferi caminhar pelo equilíbrio, por uma situação que pudesse harmonizar todos esses interesses e não deixar um hiato nesse sistema de cobrança e distribuição de direitos autorais. A comissão também aprovou o fim do voto secreto nas votações e ainda propostas para facilitar a participação popular na elaboração de leis pelo Congresso. Nós temos que entrar numa verdadeira reforma política que fale de participação popular, utilizando os novos canais, as redes sociais, a internet. Na Islândia foi votado um projeto de Constituição através da rede mundial de computadores. Isso é possível, é fazer a interpretação da Constituição tendo em conta o momento em que nós estamos vivendo. Permissão para deduzir o aluguel no imposto de renda. Regras para os concursos públicos, expropriação de terras onde haja trabalho escravo, punição mais rígida para gestores de políticas de saúde envolvidos em irregularidades. E ainda o projeto que define na legislação brasileira o conceito de organização criminosa. Matérias importantes que também foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. Em 9 audiências públicas foram debatidos temas importantes, como a redução da maioridade penal. Os senadores também fizeram 29 sabatinas de indicados para ocupar vagas no CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público e nos tribunais superiores. Um dos que passaram pela análise dos parlamentares foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que substituiu o ministro Aires Brito no Supremo Tribunal Federal. Nós esperamos que lá ele possa ser aquilo que aqui disse ser, alguém imune às pressões, seja de governo, seja da imprensa, de quem quer que seja. O presidente da comissão, senador Vital do Rego, já definiu alguns temas prioritários para o segundo semestre. Vamos enfrentar a questão da maioridade penal, vamos enfrentar a PEC dos recursos, que diminuem efetivamente as demandas junto ao Poder Judiciário, fazendo com que a sociedade tenha soluções mais rápidas das lides que são oferecidas a julgamento do Poder Judiciário, e a questão da maioridade penal, cujos painéis já foram feitos. A seguir, o balanço dos trabalhos da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no primeiro semestre. E um projeto em tramitação no Senado aumenta o limite de compra nos free shops de aeroportos brasileiros.